chamada segunda lei do Newton. A minha segunda lei de Newton, certo? Ela para de trabalhar com o sistema de inércia e ela vai ser chamada para nós aqui do princípio da dinâmica. Ih, rapaz, agora o negócio ficou legal, certo? Agora eu passo a ter movimento no negócio aqui e analisar as minhas variações desse movimento. Então, o que diz o meu princípio da dinâmica? Que as forças resultantes que atuam sobre o corpo agora são diferentes de zero. Antes era zero. E fala, já deu um trampinho legal para a gente pensar, né, gente? Agora, minhas forças resultantes são diferentes de zero. Se as forças resultantes são diferentes de zero, é porque eu tenho uma variação na velocidade, certo? Eu tenho uma variação na velocidade. Então, eu tenho variação da velocidade, eu tenho minhas forças resultantes diferentes de zero, então eu tenho. Se eu tenho variação da velocidade, eu tenho também uma aceleração ou desaceleração desse sistema. Então, todo o meu princípio da dinâmica, gente, está baseado aqui. Nessas três coisinhas que estão aqui no quadro. Agora, minhas forças resultantes são diferentes de zero. Se é diferente de zero, eu tenho uma variação da velocidade e eu tenho uma aceleração que é oriunda da minha variação de velocidade, certo? Vamos pegar exemplos para entender isso daqui. Vamos trazer alguns exemplos na telinha. Então, eu tenho dois corpos de massa M. Por que massa M? Porque é M. Massa é M. Se fosse peso, a gente ia chamar de P. Como é massa, a gente vai chamar de M. Certo? Eu tenho dois corpinhos de massa M. Sobre eles, eu vou aplicar duas forças. No meu sentido positivo do movimento. Certo? Tenho uma força para cá. E tenho outra força para cá. Vamos chamar de FA e FB. A força do bloco A e a força do bloco B. Vamos chamar aqui de A e esse bloquinho de B. Tudo bem? Então eu tenho dois blocos somente. E nesses blocos eu estou aplicando duas forças sobre ele. Uma força A e uma força B nesse movimento. Eu tenho que a massa de A, definida aqui para a gente, a massa do bloco A, ela é menor do que a massa do bloco B. Quero analisar o que acontece nesse processo todo aqui. Então, eu tenho apenas dois blocos de massa M. A única coisa que eu sei é que a massa do bloco A é menor que a massa do bloco B. E sei que eu estou aplicando duas forças, chamada de força resultante A, força A, e FB, a minha força resultante B. Bom, como a minha massa do A é menor do que a massa do B, as forças que eu estou aplicando são exatamente as mesmas. Então, a força resultante do bloco A tem a mesma intensidade da força resultante do bloco B. Eu vou ter uma variação da velocidade nesses dois casos. E eu sei que você já deve estar matutando na sua cabecinha aí. O que vai acontecer aqui? Bom, se a força resultante é diferente de zero, e eu estou falando, as forças são iguais, mas não estou te dizendo que ela é zero. O valor da força, você pensa o valor que você quiser, desde que seja o mesmo para os dois. Então, essa força resultante diferente de zero vai causar uma variação na velocidade. E se vai causar uma variação da velocidade, vai causar uma aceleração. Ou desaceleração. Como é uma força só, vai causar uma aceleração. A pergunta que fica é, eu tenho uma aceleração do corpo A e uma aceleração do corpo B. Então, a aceleração do corpo A e a aceleração do corpo B. Qual vai ser maior? Aí vem uma pergunta legal. Qual vai ser maior? Como que eu posso chegar nessa conclusão, gente? Pensa comigo. Você tem... Antes de eu dar essa resposta aqui, certo? Aqui as massas são iguais. A massa A é menor que a massa B. Então vamos pegar que a massa A é a massa de um jet ski, certo? E a massa B é a massa de um navio cargueiro, certo? Vamos pegar o caso aí do navio do Ever Given, certo? Que ficou trancado lá no canal de Suez e gerou um prejuízo bem grandinho aí na rota do comércio.
Bom, aquele navio, ele tem 200 mil toneladas, certo? São 200 milhões de quilos. Então, 200 mil toneladas são 200 milhões de quilos que eu tenho aqui. E o jet ski tem uma massa aí, sei lá, de 800 quilos. É o que eu tenho para trabalhar. Tudo bem? Bom, o que seria mais fácil de você mover nessa história? O jet skizinho, com uma massa menor, ou eu mover o navio cargueiro que estava lá trancando o meu canal de Suez? Bom, há de você pensar que onde tem a massa menor é mais fácil, certo? Não ia precisar demandar uma força tão grande. E nesse caso as forças são iguais. Como as forças são exatamente iguais, onde a massa é menor, vai dar uma aceleração maior. Por exemplo, se eu pegar e bater nesse canetão, ai senhor, que não caia. Se eu pegar e bater nesse canetão que está aqui, ele dá uma certa aceleração. Ele se move um pouco e para pela força de atrito. Não caiu, estou demais, certo? Agora, se eu pegar esse apagador e aplicar a mesma força nele, vamos virar, para não ser injusto, aplicar a mesma força nele, ele se move, mas ele se move menos, certo? Por quê? Porque ele causa uma aceleração menor nesse processo. Então, a ideia é a seguinte, gente. Se eu aplicar a mesma força em corpos de diferentes massas, aquele que tem a massa menor, ele vai ter uma aceleração que é maior. Então, a minha aceleração do corpo A, ela tem que ser maior que a aceleração do corpo B. Nossa, deixa eu melhorar esse maior aqui, que esse ficou feio. Não que o restante esteja bonito, mas esse ficou feio. Aí, ó, a aceleração do A, ela ficou maior, C, do que o meu corpo B. Tudo bem? Tranquilo aqui de boa? Então, que relação eu posso tirar? Eu posso tirar uma relação de massa com aceleração. A massa menor deu uma aceleração maior. A massa maior deu uma aceleração menor. Então, vou representar isso aqui com setas. Quanto maior for a massa de um objeto, menor será a sua aceleração. Certo? Somente fazendo esse simples experimento aqui. Tá bom? Quanto maior é a massa de um objeto, menor é a minha aceleração. Mais difícil de eu colocar esse camarada aqui em movimento. Certo? É mais difícil. Bom, o que significa massa para nós? A massa está relacionada a um termo da minha primeira lei de Newton, certo? Chamado de inércia de um corpo. Então, a massa está relacionada com a inércia de um corpo. E a inércia é o quê? A inércia, fisicamente falando, ela é uma oposição à variação da velocidade. Já vamos pensar nisso também. Então, a inércia, ela é uma oposição à variação da velocidade. E eu posso pensar nisso como sendo massa, gente. Certo? Eu posso pensar nisso daqui como sendo massa. Por quê? Porque quanto maior é a massa, mais difícil de eu mover. Certo? É mais difícil de eu mover um objeto. É mais difícil de você ir lá e dar um tranco num caminhão do que você dar um tranco num fusquinha. Certo? É mais fácil ir lá e dar uma empurradinha no fusquinha para ele se mover do que no caminhão. Então, a inércia está relacionada à oposição à variação de velocidade. É mais difícil. É mais difícil eu meter o pé no acelerador e fazer o caminhão se mover a 140 km por hora do que você pegar, sei lá, uma Ferrari e fazer se mover a 140 km por hora. A massa é muito menor. Até o fusquinha é mais fácil, ladeira abaixo, certo? Chegar nessa situação. Tudo bem, gente? Segundo a lei de Newton, princípio da inércia, primeira relaçãozinha que eu queria mostrar é massa. Princípio da inércia não, princípio da dinâmica. Inércia é a primeira lei, certo? A relação da variação da velocidade da aceleração com a força resultante e as massas. Eu quero pegar mais 3 situações para nós aqui, depois acho que mais 2, para eu conseguir fechar, para eu conseguir sintetizar toda a segunda lei de Newton aqui.